Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor, o primeiro episódio de 2026. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, Marluce Cami. Seja bem-vinda, Marluce. Obrigada, é um prazer estar aqui, muito, como todas as vezes que eu venho aqui, né? Isso. Sempre é um grande prazer, porque eu me sinto aqui muito bem tratada, Olha. muito bem cuidada, muito bem acolhida. E é isso que faz a gente voltar com bastante alegria e tranquilidade, né? Olha, que legal, porque aqui a gente se preocupa muito com a experiência dos nossos clientes e amigos. Eu A pessoa tem que vir aqui e se sentir à vontade, né? Com certeza, e é isso daí que faz a diferença. Exato, exato. Total diferença. Além do trabalho profissional, é ter um bom ambiente, né, para as pessoas, tanto colaboradores, clientes. Exatamente, isso traz uma tranquilidade, uma confiança para a gente. E isso é muito importante, porque quando você vai entregar seu trabalho, você tem que ter essa tranquilidade e essa confiança. E o que eu percebo, às vezes, em determinados lugares, às vezes tem um bom trabalho, mas não entrega essa confiabilidade que a gente precisa. Isso. Né? Isso é criado assim através de conexão. Exatamente. Porque a gente precisa se conectar tanto com o exatamente. colaborador, com o cliente, porque senão ele não se sente à vontade, é igual você falou. Apesar Sim. de terem os melhores profissionais, mas se não existir conexão, a gente não consegue se abrir. Exatamente, você falou uma coisa certa. Precisa haver essa conexão. E quando há, aí as coisas fluem com mais facilidade. Exato. A gente vem com mais leveza, com mais certeza do que a gente está fazendo é a coisa certa mesmo. E a gente entrega nas mãos digamos assim, a gente fica tranquilo. E é essa tranquilidade que é bom pra gente, né? Então vamos apresentar para o público que a Marluce é psicóloga e neuropsicóloga e está aqui para bater um papo aqui, esclarecer muitas coisas para a gente, né, Marluce? Exatamente. E, Marluce, eu já queria começar, eu coloquei uma perguntinha aqui que eu achei muito interessante, que é, já vou começar com ela aqui, ó. Tá. Que quando é que a Marluce percebeu que entender a mente humana não seria mais do que uma profissão? Em que momento? Quando eu estava na minha formação e comecei aí já no 8º semestre, onde nós começamos a fazer estágios e na reta final estágio clínico, e aí foi quando eu me deparei realmente com a maior responsabilidade. Até aquele momento você visualizou, uma profissão, quero ir por aqui, exercer exatamente, vou por aqui, porque eu acho maravilhoso colocar aí um jaleco e ser psicóloga, ser psicóloga e tal, e aí a ficha caiu. Eu falei, não, a coisa não é bem por aí, não. A coisa vai é além. Muito mais além. A responsabilidade é muito grande. Eu lembro que eu me deparei com essa realidade na prática. Eu cheguei para a nossa professora na época, que era a nossa orientadora do nosso estágio, eu falei, professora, estou muito preocupada. E ela disse, por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Ela disse, mas você está aqui para suprir, né? Eu falei, sim, eu estou preocupada, mas não é só comigo. Eu estou super preocupada com os meus colegas, que eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo, eles estão achando que é brincadeira, e não é brincadeira. Então, eu entendi que, a partir daquele momento, a psicologia, ela precisava realmente e precisa ser entendida como algo muito importante, porque a gente está lidando diretamente com vidas, com quando a gente fala sobre emoções, sentimentos, pensamentos, a gente está falando com uma pessoa que está ali na frente da gente cheia de trauma, cheia de dificuldades, e que isso pode culminar aí num desfecho não tão bom. Exato. Né? A gente tem visto, a gente está inclusive no Janeiro Branco, né? Falando aí sobre saúde mental. Então, a partir desse momento eu entendi. E foi o momento que eu realmente compreendi. É exatamente o que eu quero para a minha vida. Agora eu me encontrei. Agora eu entendo qual que é o meu propósito aqui. Olha só. E antes disso, o porquê escolher esse caminho da psicologia, Marluce? Então, eu comecei a fazer a minha formação já tardia, né? Idade já bem mais madura. Porque eu viajava muito por conta do meu ex-marido. Ele sempre estava trabalhando e sempre em cidades, estados diferentes. Então, sempre era 2 anos aqui, 3 anos aqui, ali, né? A gente não era militar. Era quase nômade. Não era, nômade não era também cigano. Sim. Mas, infelizmente, isso daí me atrapalhou um pouco.
Mas também teve aquela questão, depois eu quis focar mesmo, era na minha família, ter filhos, educar minhas filhas, e aí depois fazer uma faculdade. Eu falei, tudo no seu tempo. Nunca é tarde. Eu penso assim, nunca é tarde para começar a fazer nada nessa vida. Então, eu comecei, apesar, né, da idade, mas eu comecei no tempo certo, porque eu já tinha uma maturidade suficiente para compreender, né, a importância daquilo ali. Então, assim, a psicologia entrou na minha vida meio que por acaso, porque houve uma oportunidade e eu estava já num momento em que filhos já não eram tão dependentes, e eu falei, tá, eu quero fazer uma faculdade, mas o quê? O quê, né? Aí eu me lembro de uma amiga, uma conhecida, que inclusive hoje eu atendo ela. Olha só. Olha, ela falou, por que tu não faz psicologia? Eu falei, mas psicologia não tem nada a ver comigo. Ela falou assim, olha, eu acho que tem. Experimenta, você vai gostar e tal. E, enfim, entrei para psicologia. Olha só, uma indicação de uma amiga. Que legal. E hoje ela é minha paciente. Olha só. Já pensou? Hoje ela é minha paciente. Então, assim, foi meio que por acaso mesmo. Eu não escolhi, eu acho que a psicologia me escolheu. E foi coisas assim que a gente só consegue entender depois que tudo passa, né? Eu precisava, realmente. No momento certo, né, no momento certo. Porque o erro maior das pessoas que vão para a psicologia, eu vi isso muito na minha graduação com meus colegas, é que, eu estou aqui no curso de psicologia porque eu quero buscar me compreender, me entender melhor. Gente, não é assim. Você não vai para o curso de psicologia... Você vai na psicóloga, né? Pra você entender melhor, né, Marluce? E aí eu falava assim, nada a ver, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim... e, obviamente, quem está nessa graduação precisa, inclusive, fazer terapia, tá? Porque eu sei que tem muitos estudantes da área que não seguem aí as indicações para começar a entrar em terapia. Eu, antes da minha formação, eu já comecei a fazer terapia. Eu fiz quase 2 anos de terapia antes de terminar a minha formação. Inclusive, hoje eu estou atendendo uma paciente que está fazendo psicologia e resolveu ir para terapia porque a professora fez a indicação. Até porque para entender como que funciona, né, esse mundo, né? Exatamente. Se você é atendido por alguém, porque, né, eu vou modelar essa pessoa no meu atendimento. Se você vai fazer terapia, você tem que entrar em terapia. É necessário, você tem que entender o lado de cá. Se você não conseguir compreender direito o lado de cá, obviamente você vai exercer sua função. Mas é diferente. É igual aquela pessoa que vende certo produto e não usa, não consome aquele produto, né? Exatamente. Como que ela vai dizer que é bom, que é importante, que muda a vida se não sabe? Né? Não sabe. Então, você tem que experienciar o lado de lá. Você tem que se colocar no lugar do paciente. Você tem que entender como que funciona toda essa questão do set terapêutico, das sessões, porque isso te dá uma base bastante interessante e também te ajuda na questão emocional. Porque todo aquele que cuida do outro também tem que ter alguém que cuida dele. Exato. Né? Eu já estou programando agora em março começar uma nova terapia. Né? Porque a gente não pode parar. Exato. Eu falo que terapia, ela não tem prazo de validade. Você pode sempre estar renovando. Isso que é importante, né? É algo atemporal. Exatamente. Sempre vai fazer. Não tem um momento que você diz, não, agora eu não preciso mais de terapia. Exatamente, não. Eu normalmente falo para os meus pacientes, eu vou colocar você em manutenção. 15 dias, depois de 15 dias, uma vez por mês. Mas, dependendo, às vezes, 6 meses. Eu falo assim, eu não gosto de ficar muito tempo longe. Eu sinto saudade, sinto falta. Tem que ficar próximo, né? Para acompanhar o resultado nem também. Nem que seja para bater um papo informal, conversar, saber como é que tá. Isso é importante. Né? Mas, aquela preocupação que vai além do negócio, né? Você se preocupar realmente com a pessoa. Será que funcionou? Será que trouxe resultados, né? A vida, gente, ela é de altos e baixos. Hoje você está aqui, está bem. Amanhã você pode estar aqui, lá embaixo. Então, assim, dependendo das circunstâncias da vida, você pode descer como você pode subir. Sim. Então, nunca a pessoa recebe totalmente alta de uma vez, principalmente porque nesses momentos em que você não estiver bem e estiver na baixa, qual o problema de buscar
novamente o seu profissional e falar, olha, não estou muito legal essa semana, dá para a gente bater um papo, dá para a gente conversar. Vamos lá, vamos voltar, vamos fazer um mês de terapia, depois a gente volta quinzenal e tal. Então, eu acho que o bacana do suporte é essa manutenção. Você está constantemente entendendo que nós não somos ferro. Sim. Não somos, né? A gente tem limitações. E o ambiente externo, né? Que às vezes a gente leva muito pro interno as coisas externas que acontecem. Exatamente. E isso daí é o fator principal, é um dos fatores principais. Eu falo porque, por exemplo, eu já passei por situações onde atendi um cliente, aconteceu uma situação tipo na sexta-feira, onde eu tava com planejamento pro meu fim de semana, eu falei, cara, acabou tudo, eu não quero mais nada, eu quero ir para casa, ficar quietinho lá. Desligar meu celular. Se eu pudesse jogar meu celular aquele dia fora, eu tinha jogado. Exatamente, acontece. E os pacientes só entendem isso quando acontece com eles, porque às vezes ficam aí 2, 3 semanas num nível ótimo. Dá até vontade de falar assim, olha, eu acho que próxima sessão você não precisa vir, né? Mas eu, com base no histórico, na queixa inicial, eu falo assim, vamos ver. Né? Sempre eu vou colocando a prova, e dito e feito. Dependendo do ocorrido da semana, essa pessoa, às vezes, ela desce. Ela desce, às vezes manda mensagem, olha, não tô bem, então vamos lá, vamos conversar sobre isso. E acontece, às vezes você acha, nossa, eu tô bem, tá tudo sob controle, mas é uma situação, às vezes até uma situação que você tá acostumado a passar, mas outros fatores, você fala, meu Deus. E sabe o que é interessante? Às vezes a pessoa ouve isso e fala assim, mas espera aí, você quer deixar as pessoas, então, dependentes da terapia? Não é isso, pelo contrário, né? A terapia, ela não tem prazo de validade. Porém, entretanto, o que a gente faz? É o que eu falo muito, eu quero deixar você autossuficiente. Para que quando você cair, tiver uma baixa, você vai ter condições, né? Sabe, de conseguir sair. Então, assim, te dar autonomia. Mas essa autonomia é uma liberdade, mas se você quiser retornar, se você quiser voltar na baixa, tá tudo bem, isso não é sinal de fraqueza. Nunca. Não é considerado sinal de fraqueza, pelo contrário, né? Aqui eu tô tendo uma consulta aqui, pessoal. Você que assistiu esse podcast vai ter também. Ô Marluce, eu gostaria de entender a diferença entre psicologia e neuropsicologia. Explica um pouquinho pra gente. Psicologia, ela volta mais na avaliação clínica, né? Nas circunstâncias das questões emocionais. Né, estados depressivos, estados deprimidos, ansiedades, então a gente vai conversar ali. A neuropsicologia, ela vai trabalhar mais com a avaliação neuropsicológica, é avaliar o indivíduo por meio de instrumentos normativos e validados, é como se fizesse mais ou menos um raio-x do cérebro, para entender a complexidade, né, neurocognitiva do paciente, principalmente para investigar aí alguns diagnósticos, tanto de transtornos de personalidades, como transtornos do neurodesenvolvimento, casos depressivos, então demências, né? Então doenças neurodegenerativas. Então a avaliação neuropsicológica é interessante, por quê? Porque ela mapeia o cérebro de uma forma que categoriza certinho quais são as dificuldades, os problemas que ali estão inseridos. No sentido de, durante a terapia, facilita com que, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar com um paciente que tem uma suspeita de TDAH, por exemplo, a avaliação neuropsicológica, ela vai evidenciar para mim aonde está mais prejudicada a cognição nesse paciente. Entendi. Se a atenção, se é a retenção, se é a hiperatividade. Então, assim, são vários critérios, né? Então, com base nisso, a gente consegue formular melhor um plano terapêutico mais assertivo. Por exemplo, casos de doenças neurodegenerativas, como demências, Alzheimer, por exemplo, isso é importante porque, em casos iniciais, obviamente que sempre vai estar ali afetada a memória, mas concomitante também me dá um pouco mais de noção quais outras áreas da cognição já está entrando já em um critério mais preocupantes, né? Obviamente que quando chega
nessa fase, onde tem pacientes para avaliações nesse sentido de problemas, aí por detrás já tem um neurologista, né, junto, trabalhando em conjunto com a gente, o neurologista com os pedidos de exames específicos. Isso é muito importante. Por quê? Porque normalmente os sintomas são evidenciados clinicamente e por relato dos familiares, que é esquecimento, né? E cada vez mais em pessoas mais jovens. Nossa, eu sou muito esquecido. Então, porque o que está acontecendo hoje? Todo mundo está com algum problema de memória. Às vezes pode ser de ordem neurológica, pode não ser de ordem neurológica. Pode ser um fator ambiental, que está ali interferindo, às vezes não é nem TDAH, porque hoje todo mundo é TDAH. Eu ia falar, todo mundo tem TDAH está esquecido, hoje. aí fica naqueles rótulos cansativos, essa é TDAH. A pessoa meio que se acostuma com o rótulo e ela procura nem melhorar, porque ela fala, não, é TDAH. Aí que é o problema, em pessoas acima de 50 anos, precisa estar bem atentas, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Bem-vindo ao mundo externo. A gente nasce com a certeza que é da morte. E aí começa já o envelhecimento, começa a partir do momento que você nasce. Nasceu, você já está entrando no processo de envelhecimento. Então, acontece com o cérebro, que o cérebro vai envelhecendo também. E é comum dentro do marco de desenvolvimento em que há uma ascendência que, de repente, vai chegar a uma determinada idade, que óbvio, vai vir algum declínio que é condizente com a idade, que a gente considera como normal, como dentro da normalidade. Mas existem alguns sintomas que a gente entende que, opa, peraí, está errado. Não era para estar tendo agora. Está errado. Então, a gente vai para a investigação. E cada vez mais estamos aí com problemas sérios nessa área de demência em pessoas a partir dos 50, 52, 57 anos, por exemplo. Né? Então, não romantizem o esquecimento. Não é. Por quê? Porque para diagnosticar demência, principalmente precoce, um dos sintomas primordiais para a gente ter como atenção é a memória. É a primeira coisa. É a primeira coisa, né? É a primeira coisa. E engana-se muito que a memória, ou o Alzheimer, ou demências, porque são vários tipos de demência, é bem ficar claro assim, a pessoa está demenciando, está demenciando como, o quê, como, quando, onde. Então, são vários tipos de demência. E nem sempre uma demência é Alzheimer. Mas o que acontece? Às vezes, os sintomas eles já são percebidos há uns 2, 3, 4, até 5 anos. Já vem se estendendo. Há relatos que até 8 anos, com antecedência do diagnóstico em si. Já começa aí a ter alguns comportamentos que são bem característicos. Então, por isso que eu falo, nunca normalize o esquecimento. Vá atrás, corra, você está com algum problema, corre atrás, vai investigar, vai ver, porque tudo que nós fizermos de forma precoce é melhor, né? Eu falo que a manutenção preventiva, né? Prevenção é tudo, gente. E as pessoas, às vezes, adiam por achar que isso é normal. É normal. Que, não, é porque eu estou estressado. Porque tive um dia ruim. Porque não me alimentei direito, dormi mal e tal. Eu só fico pensando assim, putz, hoje foi corrido, tive um dia ruim. Tudo bem. Essas coisas corroboram? Sim, muito. Como eu falei, né? O nosso cotidiano, o nosso hábito de vida, são inúmeros fatores que podem desencadear alguns sintomas que podem ser permanentes ou não. Né? Porque a gente sabe que hoje tem algumas doenças comórbidas aí, algumas comorbidades que podem desencadear alguns sintomas que podem ser passageiros ou permanentes. No caso do Alzheimer, é detectado por exames de imagem. Tem também neurologistas que gostam de solicitar aí, o exame do líquor. Tem um exame de sangue também que dá para detectar. E quando faz o laudo neuropsicológico, fecha com laudo. Eu fechei o laudo essa semana passada de uma paciente de 57 anos, sexo feminino, com início de Alzheimer. Olha só, 57 anos. Que pena. Muito triste porque eu analisei exames
anteriores, de 2 anos atrás, de TC, que já davam indícios de um início. Mas foi negligenciado. Eu não sei qual foi o profissional que atendeu essa paciente na época, mas olhou e falou assim, não, tá tudo certo, tá tudo normal. Não precisa se preocupar. E em 2 anos, é muito tempo. Se tivesse começado um tratamento precoce há 2 anos, ela não teria desenvolvido a parte que mais prejudica ela hoje, que é a memória, né? E principalmente memória de curto prazo. Não estaria assim tão preocupada, tão afetada, se tivesse começado a tratar há 2 anos atrás. E que comportamentos que as pessoas acham que são emocionais, mas na verdade tem uma base neurológica? Emocionais, que tem uma base neurológica? TDAH. TDAH é um transtorno, né? Do neurodesenvolvimento. Autismo, mas aí a gente precisa compreender melhor quais seriam. Essa sua pergunta, ela é uma pergunta interessante, importante, mas ela pode me dar aí uma resposta mais ampla. Entendi. Então, assim, o próprio Alzheimer. O próprio Alzheimer também, ele denota aí alguns comportamentos bastante estranhos. Porque, às vezes, ele pode vir acompanhado com uma falta de memória, mas ele pode vir acompanhado com alguns outros comportamentos. Por exemplo, no idoso, acumulação. Acumuladores. É muito comum. Começa a acumular. Mesmo, verdade. Sabe, tem uma mania. Eu conheço familiares que têm que esconder as coisas que vão jogar fora para não ver, não ir lá no lixo, vai lá no lixo, tira e volta. E quando o familiar vai ver, está guardadinho, escondidinho, sabe? Então, você já denota que aquilo ali já não é um comportamento normal. Normal, né? Não é. E nesse mundo que hoje a gente fala tanto em TDAH, e você tocou num ponto bacana, que é o brasileiro, pelo menos ele está ficando, a gente vai ter uma quantidade maior de população mais velha, né? Sim. Então, esses problemas vão ser maiores, vão ter uma quantidade maior de problemas. E vindo com essa juventude que é TDAH, é não sei o que vai ser lá na frente, Marluce? Então, eu me preocupo muito com isso, sou extremamente crítica com relação a isso. Por quê? O que está acontecendo? Deixa só para eu não perder. Eu vi agora um novo termo que é sou TDAH não diagnosticado. Então, é aquela coisa, né? Hoje com o chat, com a IA, né? As pessoas estão tentando substituir aí bastante coisas na vida dela e deixando na mão da IA. Até um psicólogo. Só que a IA vai falar só o que você quer ouvir. Ela é uma gracinha, ela é fofinha, sabe? Ela não vai chegar e falar para você, querida, é o seguinte, você precisa agir, você precisa fazer isso, o que você está fazendo está errado. Aí ela não vai fazer isso, né? Então, o que está acontecendo? Você falou uma coisa certa, cada vez mais a população está envelhecendo, porque o ser humano mudou muito o comportamento dele nos últimos anos. E eu falo, até como eu sou crítica, sou muito crítica com relação à psicologia, a se fazer psicologia, porque a psicologia precisa evoluir e caminhar conforme a evolução que o comportamento humano teve nos últimos anos. Entendi. Há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos aí um comportamento bem diferente do que nós temos hoje, em todos os contextos, familiar, social, escolar. Era bem diferente. Hoje não. Então, a gente precisa acompanhar essa evolução. Eu digo que é uma evolução não positiva. Eu não vejo como positiva a evolução que eu tenho visto ultimamente. Então, essa coisa de que eu sou TDAH, mas não sou diagnosticado. Porque o que acontece? Se você for aí buscar os critérios diagnósticos, que é fácil, vai lá no Google, dá um Google aí e tal, e veja lá quais são os sintomas do TDAH dentro dos critérios do manual do DSM-5, que passou por uma revisão no passado, agora a gente está com a nova roupagem aí do DSM-5. Aí vai lá, aí você começa a se identificar. Você se identifica, pô, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, começa a se identificar, e nem sempre essa identificação ela é genuína.
Porque todo mundo hoje sofre Porque tá partindo desatenção. do que você acha, né? Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas levam um baita de um susto. Fala, meu Porque Deus. é cômodo hoje você colocar a responsabilidade em certos rótulos. Sim. Porque aí você se justifica. Uhum. É fácil. Ah, eu não fiz aquela coisa, deixei para última hora, porque eu procrastino. Tá, mas você procrastina mesmo? Mas isso daí é porque você tem TDAH? Às vezes não. Ô, querido, às vezes não, hein? Às vezes é preguiça Às mesmo. vezes eu ia falar, às vezes é algo Sabe? pior, né? É, bem pior, é algo comportamental realmente. Mas assim, a gente tem rastreios assim fáceis para fazer no consultório às vezes, para tirar uma dúvida do paciente, até mesmo para refutá-lo. Porque acontece de chegar e ele querer um laudo. Às vezes tem paciente que quer, ele vai atrás de ti só porque ele quer um laudo para justificar. E às vezes não é. Não Entendi. é. E às vezes não quer ouvir a verdade. Mas a verdade é que às vezes não é, querido. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mudança de vida, mudança de hábito, mudança diária, mudança de comportamento. E no caso desse paciente que não é, a situação dele é pior, né? É pior. É pior, né? É Porque pior. o outro, pelo menos, não. Tem um Pior. diagnóstico que a gente já sabe o caminho para Exatamente. tratar. Agora É você, pior. meu filho, seu problema é... E aquele que tem, normalmente ele vai querer buscar alguma coisa para melhorar. E hoje tem vários tratamentos, tem tratamentos medicamentosos bons, tratamentos terapêuticos que a gente faz aí, eu pelo menos faço. Eu faço o paciente entender que se ele não fazer uma mudança do hábito de vida dele, ele não vai melhorar, porque eu não vou fazer milagre. Eu não vou fazer milagre. Então, eu deixo bem claro, vai depender de você. Você quer? Beleza. Se não quer, tudo bem. Mas, às vezes, é mudança de comportamento. Acaba os sintomas. Entendi. Mas por que acabou os sintomas? Mas por que você não tem horário para dormir? Não tem horário para acordar? Não se alimenta direito? Não come direito? Não pratica Não se exercício. alimenta, não pratica exercício? Fica muito tempo nas telas, no celular? Não lê um livro? Não presta atenção? Aí eu sou desatento. Não presta atenção. Como é que a criatura vai prestar atenção se ela entra num determinado ambiente com o celular na mão? Senta com o celular na mão. Se perguntar para esse cidadão, você viu o que a pessoa do lado falou para ti? Eu não vi, não precisa de atenção. Eu tenho problema de atenção. Você tem problema de atenção? Tem, pois é. Então, né? Então, assim... Você já tentou prestar atenção? Então a gente vai fazendo alguns ajustes, as coisas vão melhorando. Obviamente que quando há um transtorno neurológico, a gente precisa tratar com mais critério, com mais cuidado. Obviamente, assim, eu faço certas críticas, mas não é uma banalização. Sim. Muito pelo contrário, eu falo que, infelizmente, as pessoas estão banalizando. Hoje todo mundo é autista, hoje todo mundo é TDAH. Claro, aumentou muito o índice de autismo? Aumentou bastante. É porque agora tem mais instrumentos avaliativos? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Mas eu falo que tudo está fundamentalizado no hábito de vida. As pessoas estão adoecendo, estão adquirindo transtornos, tá? Porque hoje a gente fala muito sobre a epigenética, né? Mas não é mais nem tanta genética, mas a epigenética. Então, o meio influencia bastante. Aí até nos diagnósticos, né? Porque antigamente, não, é depressão. Se a pessoa tem depressão, aí agora a gente está nessa fase, não, é TDAH, autismo. Mas assim, é interessante que todos esses transtornos, eles podem vir ou não com depressão. Sempre vai evidenciar ali. E vai evidenciar o grau. Se é uma leve depressão, se é uma depressão moderada, se é uma depressão grave. Às vezes vem um paciente com TDAH que nem ele sabe que ele está com depressão. E ele está com uma depressão. Então, o mais importante no momento é tratar a depressão dele do que o TDAH. Porque o TDAH pode ser um resultado da depressão que ele tem. Exatamente. Então, você melhora o humor desse paciente, você trabalha essa depressão dele... aí a outra parte, que é a da cognição, vai melhorando também. Caminha junto, entende? Então, por quê? O que eu vejo mais hoje no TDAH, o sofrimento maior e o que mais prejudica é a procrastinação. E a procrastinação, ela traz consigo bastante angústia.
A pessoa fica muito angustiada, porque ela sabe que ela tem que fazer, mas ela não consegue cumprir, ela vai até aí, quando está faltando 10 minutos, ela vai lá e corre e tal. E quem tem que fazer as entregas? Quem que tem que trabalhar com metas? Sofre muito mais. Aí se angustia, aí tem aquele deprimido que não é aparente. Tem muitas pessoas que sofrem de depressão e você nem percebe que está sofrendo de depressão. E às vezes até ele mesmo sabe. Às vezes até ele tem uma certa dificuldade para entender que o que ele está sentindo é uma depressão. Ainda mais nesse mundo corporativo que a pessoa não quer demonstrar sentimento, né? Ela não quer demonstrar que está fraca, que está passando por um momento ruim. Aí eu entro num assunto que é interessante, que eu falo que todos nós usamos máscaras. E é importante usar? É importante usar máscara, sim. Eu falo que a gente não pode sair de casa sem nossas máscaras. Exato. Né? No meu trabalho eu uso uma máscara, em casa outra, na minha parte social é uma. Tem dia que tem dias que parece que a máscara tá cheia de espinho, né? Quando você vai vestir, mas você precisa chega em casa, vestir. Você tira, você precisa. Mas a questão da depressão é algo mais preocupante, porque aquele que não demonstra, aquele que consegue camuflar muito bem, é esse que me preocupa. E, por incrível que pareça, isso acomete muito mais os homens. Quando eu falo de uma depressão maior, camuflada, bem mascarada, eu estou falando mais da população masculina do que da feminina. E é onde mais me preocupa. Porque quase as pessoas não falam muito sobre depressão masculina. Muito pouco. Falam muito pouco. E se a gente for ver os índices de suicídio, quando a gente vai falar da suicidalidade, aí, do autoextermínio, a gente vê mais em homens. Né? Mais em homens. Claro, né? Mulheres, sim, mas... e aí eu não vejo muita preocupação em cima dessa questão. Por exemplo, no meu caso, trabalho com atendimento o dia inteiro. Então, por exemplo, tô com problema na minha casa, tô com problema na minha família, então, hoje eu tô triste. Não posso chegar aqui e o cliente me vê brocochô, me vê... Não posso. Entendeu? Então, eu preciso ter uma base muito forte para que eu consiga enfrentar esse dia. Por exemplo, tem um cliente que, não gosto desse cliente aqui, ele é difícil. Mas, cara, ele tem que achar que eu gosto muito dele, entendeu? Tem que atender ele bem, igual aos outros, ou melhor ainda. Exatamente. Entendeu? Então, são máscaras que realmente a gente precisa ter, só que eu acredito que se você tem uma base estrutural, igual eu falei, tem dias que a gente vai vestir a máscara, parece que ela tá cheia de prego, né? A hora que a gente tira, ela tá sangrando. Então, se você tiver um bom lugar para se curar, né, no fim do dia... E o homem, ele é muito cobrado, porque é aquela coisa, né? O homem não pode sofrer, ele é homem, tudo bem, né? Mas aquela coisa, assim, muito se é cobrado. Quando eu chego a atender pacientes homens que chegam, assim, no extremo, ele já teve uma crise da síndrome de pânico. No mínimo 2 ou 3 episódios. Porque, assim, foi procrastinando tanto o sofrimento dele, foi camuflando tanto, que chegou num determinado momento, ele simplesmente colapsou. É uma bomba relógio, né? Colapsou. Teve uma síndrome do pânico terrível. E o que é pior, né? Vem a vergonha junto, aí precisa de socorro, precisa realmente de ser levado, inclusive para uma unidade de atendimento, porque é para lá que tem que levar. Quando acontece de ter uma síndrome do pânico bem forte, é levar para um pronto atendimento, para ser ali atendido, medicado, inclusive às vezes também, para poder tirar da crise, né? Uns conseguem até mesmo se autorregular e conseguir sair da crise, mas muitos não conseguem, porque é uma sensação horrível. Só quem passou por uma crise forte do pânico é uma sensação de morte. A pessoa fala e relata que é um sofrimento que não sabe explicar, é um sentimento que não sabe nomear, é uma dor no peito, uma falta de ar e é um medo assim inexplicável que acontece. O coração bate, o aceleramento cardíaco, ele fica, então às vezes é confundido até com um ataque cardíaco. Caramba. Aí vai para o UPA, tudo, é feito todos os procedimentos de atendimento dos profissionais, e aí é medicado, né, condizente com aquilo que é evidenciado dentro do atendimento. E aí, pasme, né, uma síndrome do pânico. Mas como eu, né, homem e tal, estou aqui e tal...
Mas assim, acontece. Eu até brinco com os meus amigos que... homem não chora. Eu falo, claro que chora, cara. Não na frente dos outros. A hora que você chega em casa e você liga o chuveiro, aí você vai pra baixo do chuveiro, pros vizinhos não escutar e você chora. É isso aí. Homem não chora, mas na frente dos outros. Mas pode chorar no seu particular, tudo bem, não tem problema. Né? Porque, assim, como eu falei, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Mas, e também você não vai deixar de ser menos homem por isso, menos homem porque você está procurando aí um atendimento terapêutico, um psicólogo ou com uma psicóloga. Ainda mais nesse mundo que hoje em dia que a gente fala, por exemplo, fala em alta performance, atletas, empresários, todo mundo quer alta performance, quer produzir muito. Então, você tem que estar por dentro, tem que estar. Metas, cobranças. Então, assim, não é fácil. Não é muito fácil, não. E Marluce, hoje na sua clínica, qual é o maior tipo de público que você atende? Qual que é, vamos dizer assim, o maior problema que as pessoas têm quando te procuram? Olha, meu público, ele é bastante misto. Adolescente, jovem, jovem idoso, eu atendo bastante. Tanto do sexo masculino quanto do feminino. Jovem idoso que você fala é 56, 55? 64, 64. É porque hoje a qualidade de vida aumentou, então as pessoas vivem anos a mais, né? Hoje é 60 anos. Uma mulher, por exemplo, com 60 anos hoje está super jovem. Você não fala. É verdade. Há 40 anos atrás, você pegava aí uma senhora de 60 anos. Inclusive eu vi esse dia um meme que era um comparativo, né? As pessoas tipo de 1970 com 35 anos, com 30, as pessoas acabadas, que você olha e fala, cara, parece que tem 50, 60. Exatamente. E hoje não. Hoje as mulheres 60 a mais estão top. Mas vamos falar assim, graças aos hormônios, a alimentação, atividade física, a mudança do hábito de vida. Buscar um hábito de vida mais saudável, né? Nutrir melhor, buscar fazer uma boa reposição. Eu bato muito nessa tecla com minhas pacientes. Reposição hormonal, gente, é vida para as mulheres. Caiu a tese de que mulher não pode fazer reposição hormonal porque não é bom, porque pode dar algumas complicações, pode vir com os problemas, câncer e tal. Eu não sou médica, não sou formada na área, então isso fica para a medicina, mas eu acompanho alguns estudos, obviamente, porque isso me interessa muito. Eu acompanho, vejo, entendo, busco estudar bastante sobre isso e entendo que existem vários tipos de reposição hormonal hoje em dia. E caiu por terra essa coisa de que a mulher não pode fazer, principalmente quando tem casos de câncer na família. Por isso que precisa ter um critério bom, com um bom profissional para avaliar isso daí, para ver que tipo de reposição você vai poder fazer, o que você não pode, o que você pode, o que você deve. Mas assim, hoje a reposição hormonal tem ajudado bastante, inclusive cognitivamente. Olha só. Tá? Tem trazido aí uma longevidade tanto psíquica quanto física muito bom, resultados maravilhosos aí para a mulherada, e a mulherada pode cair desde cedo, não precisa esperar aí, por exemplo, menopausa. Você não precisa esperar menopausar de uma vez, zerar para começar a fazer. Você pode começar a fazer antes, porque eu falei, a gente sempre fala, né? Prevenção. Começar precoce, é vida. E antigamente, quando a gente vê uma pessoa idosa, né, geralmente a pessoa já estava meio debilitada, já tinha dificuldade até para conversar, para entender, repetir as coisas. E hoje a gente vê que as pessoas idosas estão ativas, estão vivendo, tocando seus negócios, viajando. Certeza. E isso é fantástico. E aí quando você fala assim para mim, o público, quais as demandas, né? Eu costumo dizer as demandas. Olha, a grande maioria, infelizmente, vem com traumas bem importantes, bem difíceis, que carregam, que deixam cicatrizes, e principalmente no âmbito família. Família desestruturada. Pacientes provenientes desse contexto. Sim. Geralmente vem bem fragilizados pra gente. Geralmente alguns problemas de dentro de alguém da família, muito próximo, que as pessoas nunca desconfiam. Exatamente. Está causando mal. E aí a negligência, um casal que não vive muito bem, muitas brigas, separações. Olha, é difícil, sabe? Então, assim, hoje
uns 70% é mais ou menos provenientes de demandas nesse sentido. Entendi. E existem, por exemplo, demandas que hoje, um mundo muito intenso, muita informação, celular, pessoas... lembro que antigamente, quando eu fui ter um celular, eu já estava com, sei lá, 18 anos, 16 anos. Hoje em dia, a criança com 5 anos já tem um controle, já tem um celular para ele, com tudo isso que está aqui. E essa criança, com tanta informação, e ele tem que ser uma criança também, mas ele já quer ser um adulto, porque ele vê muita coisa no celular, ele já quer lá na frente, a gente sabe, a gente já foi criança, sabe como que é. Mas na nossa época não tinha celular. E esses transtornos são resultado desse estilo de vida, Marluce? Nós não tínhamos celular, a gente tinha carrinho de rolimã, a gente ia pra rua brincar. É o que eu falei no início, lembra que eu falei no início, assim, que o comportamento do ser humano mudou nos últimos anos. Então, como mudou muito, a gente fala muito assim, poxa, na minha época era assim, hoje não é mais. Você fala que você foi ter celular numa determinada fase da sua vida. Eu fui ter depois dos 40. Olha só. Eu fui ter celular depois dos 40, né? Então, assim, hoje eu vejo com muita preocupação, não só eu, como 90% dos profissionais da área. Pra gente que viveu essa época, antes do, vamos dizer assim, antes da internet no celular. Antes da era da informatização. Hoje a gente para pensar, eu fico imaginando como que a gente fazia certas coisas, porque não tinha celular. Imagina para essas crianças que não viveram isso, não tiveram essa experiência. Pra gente aparece algo meio irreal, né? Hoje em dia. Isso aqui é uma coisa mais engraçada, é quando a gente vinha do interior do Mato Grosso para Cuiabá. Para andar nesse Cuiabá, que é o caminho das Índias, sem um aplicativo. Nossa, eu não sei. Entendeu? Eu lembro como que era, porque eu passei. Então você entende. Fulano, onde que... Ah, não, você pega lá. Você entende por que a nossa comunicação piorou? Por que a nossa memória piorou? Por que a nossa atenção piorou? Porque antigamente a gente precisava utilizar esses recursos, porque a gente não tinha essas ferramentas que favoreciam, que facilitavam. A gente era obrigado a se comunicar. Então você tinha que memorizar rotas, caminhos, né? Fazer algumas ligações. Poxa, eu tenho que ir em Cuiabá, eu tenho que, sei lá, ir numa determinada loja e tal. Então eu fazia associações, porque eu gravava que no caminho tinha uma loja tal, tinha uma... em tal esquina tem tal loja, ali eu viro aquela esquina. Fazia associações, analogias, e beleza. Hoje, a pessoa ela pode andar perfeitamente em Cuiabá e ir para todos os caminhos. Aí você fala, para chegar lá no shopping Goiabeiras, onde fica aqui, né? O estabelecimento. Você sabe me dizer quais são os pontos de referência? A pessoa vai falar assim, não sei, porque não presta atenção. Aí eu falo para você, por que você acha que você tem TDAH? Por que você acha que você tem TDAH? Porque as pessoas estão desatentas, não por causa do transtorno. Porque a vida mudou muito nesses últimos 10 anos. Ao passo que 30, 40 anos atrás, que não era nada informatizado, era no telefone. Isso. Orelhão. Orelhão, pois é, então. E aí o que acontece? Nós tínhamos mais recursos, a gente utilizava as nossas áreas cognitivas mais. Hoje a gente quase não utiliza mais. Então a gente tem jovens de 26, 27 anos com um coeficiente muito ruim. Mas ele tem um déficit, ele tem um problema de deficiência intelectual? Eu falo sim, não, mas está quase lá. Porque não estuda, não lê, não corre atrás. Então, quer dizer que vai dar muito ruim se eu for fazer um teste de inteligência nessa pessoa. A tecnologia meio que deixou o nosso cérebro preguiçoso, lá né? Lá atrás, nós tínhamos vida, nós vivíamos, nós tínhamos uma disciplina, nós tínhamos uma regra. Interações sociais. Interação social, exatamente. E era tudo diferente. Então, hoje mudou. Então, como mudou as famílias, mudou a rotina. Hoje é totalmente diferente, né? Então, quem assim lembra, viveu... Ainda ontem eu conversei com uma paciente minha, estava falando assim, se pudesse parar no tempo, voltar no tempo e parar e ficar nele pro resto da vida, seria a década de 80. Foi assim, o melhor ano para se viver. Época do cassete, né? Época das festinhas, época que não tinha celular, época que você podia ir para uma festinha, para algum lugar tranquilamente, sem problema nenhum.
Hoje, as crianças, com o advento da internet, não é crianças de 5 anos. Crianças hoje de 8 meses, 9 meses, os pais já colocam tela para poder entreter essa criança, gente. Já coloca. Pelo amor de Deus, é uma bomba para o cérebro, telas. Eu sempre falo assim que pais, não deem para os seus filhos, não use isso como entretenimento para poder fazer com que teu filho se acalme, se regule com aquilo ali, achando que você está fazendo um bem. Você não está fazendo um bem nenhum para o teu filho. Hoje, com essa permissividade que eu vejo em grande parte hoje da sociedade, como pais e mães, tentando, dentro da sua bondade, querer dar o melhor para o seu filho, né? Acaba aí achando que o celular é uma delas, com a desculpa de que eu trabalho, eu estou o dia inteiro fora de casa e eu preciso me comunicar com meu filho. Sim. Então, o que acontece? Uma criança com um celular muito cedo na mão, sem supervisão principalmente, olha, infelizmente está fadado a uma tragédia. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai fazia esse exercício comigo. Chegava alguém, uma visita em casa, qualquer pessoa, um tio, uma tia, senta lá, vai prosear com seu tio. Exatamente. Vai prosear com a visita. Era aquela Tinha coisa que dar uma assim, atenção para a visita. Chegou, cumprimentou, exato. falou bom dia, falou boa tarde, falou boa noite. Agora senta aí, vai conversar. Exatamente. E outra coisa, não se mete no assunto de adulto. Exato, é só quando eu deixar aí você tinha conversar. Que ficar quieto ali, olhava, ficava e tal. E conforme o pai ou a mãe olhava para a gente já sabia se a gente precisava sair, se a gente precisava sentar, conversar. Ou seja, nós entendíamos de linguagem corporal. Nós sabíamos o que significava um olhar, tudo. Então, hoje, se você olhar feio para uma criança, ela vai olhar para a tua cara e falar assim, tá olhando feio por quê? Exato. Por que tá me olhando desse jeito? Eu não estou entendendo, né? E o pessoal ri, acha engraçado isso. Não é engraçado. E no mundo corporativo, na verdade, no mundo, né? O quão é importante ter um pouco de leitura da pessoa. Claro. Porque, por exemplo, eu falo, né, tanto tempo trabalhando com pessoas, tem cliente meu que o cara adora conversar. Nossa, ele adora conversar. Então, quer dizer que toda vez ele vai conversar? Não. Vai ter um dia que ele chegou aqui na minha frente, o time dele perdeu, brigou com a mulher, tá com problema com a filha, ele não vai querer conversar. Fazer essa leitura. Exato, ele não vai querer conversar. Então, ele é comunicativo, mas hoje ele não quer conversar comigo. Então, alguma coisa aconteceu. Exato. Tem aquele cara que é quieto. Putz, mas ele, sei lá, ganhou um aumento no emprego dele, ele tá feliz. Hoje ele quer conversar. Então, a gente tem que perceber esses pequenos sinais das pessoas. Você tem essa sensibilidade. Minha mãe falava uma coisa engraçada. Ela sabia quando a gente colocava o pé dentro de casa. A mãe da gente ela já sabia o que estava acontecendo. A mãe da gente tem uma sensibilidade assim que é fora do comum, né? E hoje em dia os pais com essa rotina que tem, passam o dia inteiro fora, às vezes não conseguem acompanhar, né, algumas ações, algumas atitudes, alguns comportamentos, e aí às vezes não sabe o que está acontecendo. As famílias estão se perdendo dentro das casas, dentro dos quartos. Hoje o pessoal não senta mais à mesa para fazer uma refeição juntos, para conversar, cada um no seu canto, no seu quarto, no seu mundo, na sua vida. Porque as crianças com celulares, em jogos, em bate-papos, recebendo aí orientações de pessoas. Ou pelo celular, né? Olha, a situação é muito triste. Eu vejo assim, jovens de 12, 13 anos que estão aí numa situação de risco muito grande, de vulnerabilidade dentro das redes sociais, que os pais não fazem a menor ideia. Eu conheço casos de crianças assim que eram jogar bola, brincar, até assim, que eu admirava, eu falava, nossa, essa criança não é ligada no celular, né? E foi ficando mais velho, o mundo te puxa para dentro, não adianta, apesar dele ser daquele jeito, mas você vai para a escola, exato. Você consegue manter até uma certa um tempo o filho livre disso, mas vai chegar uma hora que, olha, pai, lá na minha escola todo mundo tem, e aí? Eu sou a única que não tem um celular. Aí começa aquela pressão. Mas assim, só vai ceder a pressão se você quiser. Se você for pensar no bem do seu filho, se você realmente o ama de verdade e quer o melhor para ele, você não vai ceder. Porque o seu filho não é todo mundo.
Ele não precisa se encaixar porque todo mundo tem, porque todo mundo está fazendo isso. Ah, mãe, eu quero passar batom, eu quero passar maquiagem, porque eu vou para a escola. Ah, minhas amiguinhas estão maquiando. Mas você não é suas amiguinhas. Assim, você não é todo mundo, minha querida, né? você não é todo mundo. Minha querida, você tem 8 anos, você tem 7, você tem 6. Você não tem que usar batom, você não tem que usar maquiagem, você não tem que passar esmalte na unha. Que isso? Quer dizer, está se perdendo a infância. As crianças não estão sendo crianças como deveriam ser. Tudo bem que o mundo ele se modernizou, avançou, mas a gente precisa preservar, precisa. Não podemos, os pais não podem ceder tanto assim, não podem ser tão permissivos. Eu sei que a grande maioria não é por maldade, pelo contrário. Né? É porque eles, na verdade, vão se deixar, e se deixam levar também, né? Porque falam, nossa, o pai da fulana faz. Mas não é por maldade, a gente entende que não é por maldade. Um pai não quer um mal para um filho. Com certeza. Não é isso. A crítica que eu faço aqui é uma crítica construtiva. Se servir para tudo bem. Se não servir, amém. Mas assim, é que a gente está vendo a juventude se perdendo. Eu vejo isso na prática, eu acompanho. Eu faço estudos. Eu desde quando comecei a fazer faculdade, eu não parei mais de estudar sobre o comportamento humano. Sabe, para você exercer a psicologia hoje, não adianta só você fazer a formação, você ter seus pacientes, falar que você é psicólogo, você atende, se você não estudar. Se você não estudar, não se aperfeiçoar. Você entende? Então, assim, eu falo que tudo o que eu tenho investido na minha profissão, e não é pouco, é muito. Então, assim, quando eu estou aqui falando e estou trazendo uma crítica provocativa, eu não estou falando assim sem base. Sem base, pelo contrário. Obviamente que eu também tenho uma experiência. Sim. Eu também sou mãe. Hoje não mais de criança e nem de adolescentes. Minhas filhas são adultas hoje. Mas eu procurei o máximo possível tentar blindar o que eu pude. E não me arrependo, foi bom. Então, eu vejo hoje os pais... eu acredito assim, que às vezes pode parecer que está um pouco perdido. Mas eu não dou conta mais, já não consigo mais controlar. Não é assim. Calma, não entregue seu filho pensando dessa forma. Persista, insista, corra atrás, com jeito, conversando, sempre dialogando, sempre buscando ouvir, antes de mais nada, teu filho, sem julgamento, né? Porque conversar com adolescente, com pré-adolescente é difícil hoje. Eu ia falar, você estava falando aqui, eu lembro que, por exemplo, dentro da minha casa, só tinha os melhores exemplos. Sim. Minha mãe sempre foi clara comigo, sempre tinha paciência, sentava, conversava, explicava, e mesmo assim eu dei trabalho. Mesmo, eu falo, da essência do adolescente, ele dá trabalho. Dentro do desenvolvimento humano, todas as fases têm seus espinhos. Eu fui adolescente, eu fui pré-adolescente. É a fase mais cretina que tem. E para quem está passando por essa fase, é bom os pais entenderem que não é fácil para eles. Começa a entrar aí na fase da pré-adolescência, depois da adolescência, é uma fase muito difícil, muito confusa. Então, eu não sei, o adolescente ele não sabe nomear o que ele está sentindo, o que ele está pensando, ele não sabe controlar as emoções dele. Ao mesmo tempo ele está irritadiço, ao mesmo tempo ele está legal, ao mesmo tempo ele está triste. É uma flutuação tão grande e às vezes os pais não conseguem lidar com esta situação. E nesse momento realmente não é fácil lidar. Porque a vontade que dá é de pegar aquela criaturinha que Deus nos deu, né? E de pendurar assim... Amor de mamãe, umas 2 horas na parede, já ali, quietinho, fica aí, né? Mas hoje você não pode dar um tapa, você não pode bater, hoje é um perigo, né? Mas eu também não faço apologia à violência, não gosto. Eu acho que o caminho, a solução não é a agressão. Não, sempre é um bom diálogo, uma boa conversa, um carinho, um amor, saber escutar. Sim. Eu acho que o mais importante, por mais difícil que esteja sendo o seu adolescente, por mais complicado que esteja sendo no momento, se você tá me ouvindo, você está passando por uma situação muito difícil com teu filho ou com a tua filha, saiba o seguinte, que se você partir para a violência, vai ser pior. Porque o cérebro dele está em formação. Ele vai captar isso daí e não vai ser legal, vai ser pior. Então, assim, o que eu dou de conselho
é buscar um bom profissional para te aconselhar, para te ajudar a lidar com essa situação, né? com essa fase. Né? Se você não está sabendo lidar, você não sabe como fazer, você está perdido, busca uma ajuda. Tem gente que pode ajudar. Aí eu vou dar um depoimento aqui que todo mundo que eu conheço que passou por essa fase, quando olha pra trás, fala, cara, quanta burrada que eu fiz. Por que eu não escutei minha mãe, Quem né? não, né? Geralmente é a mãe, né? Essa pessoa, né? Por que eu não escutei minha mãe, Quem né? nunca, então né? é sinal que elas estão certas. Sim, claro, sempre. Porque a mãe, o pai sempre vai querer o melhor pro seu filho. Sabe? Sempre vai querer o melhor. Então, assim, se você não está sabendo lidar com o seu jovem, né, encrenqueiro, busca ajuda. Né? É fundamental de um bom profissional para te orientar, como que você tem que fazer. Mas antes de tudo, eu acho que o diálogo, ele é o mais importante. Mas um diálogo aberto, franco, tranquilo. Antes de mais nada... Realista, né? Realista. Buscar ouvir teu filho. Antes de mais nada, ouvir sem julgar. Sem julgamento. Sem querer ouvir e já querer rebater. E não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, ouça com empatia. Como se você estivesse compreendendo, tá? Entendendo. E aí depois você vem pontuando. Tentando não convencer, mas fazer com que ele entenda a realidade e a sua visão. As consequências, né, das escolhas que ele está fazendo naquele momento. Exatamente, porque assim, às vezes, por mais que ele acha que ele sabe fazer as escolhas dele, e não sabe. Tá agindo com emoção. Nem, sei lá, sabe? Olha, então eu vejo assim, pais, não é fácil, mas não desista, tá? Não é difícil, mas para tudo tem um jeito. Para tudo a gente consegue aí. Procure um bom profissional para fazer aí um bom direcionamento para que as coisas não evoluam, para que esse... Ao extremo, né? Para que esse pequeno alecrim dourado que vocês têm aí não descambe de uma vez e aí pegou seus 15, 16 anos, acabou, e aí você perde o freio, vai ser difícil. Aí se torna muito mais complicado. É mais complicado. Então, é uma fase difícil, nós já fomos adolescentes, eu já fui, só que a gente era... Eu sou mais velha que tu, né? Mas eu passei por essas situações, mas era totalmente diferente. Do mundo de hoje é totalmente diferente. Hoje então, assim, a gente precisa estar muito atento, tem que estar... prestar muita atenção, estar muito em cima dos filhos. Não sufocar. Uma mãe conhece muito bem os filhos, então ele vai dar sinais. Não sufocar, porque tem mãe que sufoca com os seus excessos. Muita calma nessa hora. Eu já vi algumas, geralmente pecam, ou solta pro mundo, ou eu vou colher numa bolha aqui, Obviamente que nunca vai ter um meio termo. Mas às vezes é bom você pecar, pecar pelo excesso, né? Mas mesmo assim, tome cuidado com esse excesso, porque o excesso de cuidado, excesso de proteção também não é bom. A gente tem que ter excesso de cuidado. A gente tem que acessar esse adolescente de uma forma que não que não entre naquele ciclo dele e o desrespeite. Sim. Mas você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Essa coisa assim, que eu não posso entrar no quarto do meu filho, porque ali é o universo, o mundo dele tem que ter respeito. Caramba, não, é uma casa, a casa da família, né? Ah, porque eu não posso pegar o celular do meu filho, não posso olhar. Também não, né? Pai e mãe, vocês têm que exercer o papel de vocês de uma forma mais firme. Mais firme. Isso é amor. Entendeu? Então daqui, deixa eu ver o que você anda vendo, deixa eu ver o que você está conversando, deixa eu ver quais são os seus grupos, deixa eu ver o que está rolando. Eu quero saber, eu tenho esse direito, eu sou pai, e ele tem que entender, o filho tem que entender. Que isso daí é uma regra básica. Mas o que acontece? A hierarquia da casa, Os pais começam às vezes, ficam mais tranquilos, mais relaxados, porque o filho está lá no quarto, está quietinho, está bonitinho, eu estou ali na minha, fazendo as coisas que eu preciso fazer e tal. Mas não sabe o que está acontecendo dentro daquele quarto, dentro daquele celular. Naquele computador, o que está? E acha que eles precisam respeitar a privacidade do seu filho. Entendo, precisa, mas tem que ter limites. Precisa haver limites. Por que eu não posso entrar no quarto? Eu vou entrar. Por que eu não posso olhar seu guarda-roupa? Por que eu não posso mexer nas suas coisas? Obviamente, com todo respeito, amor e carinho. E educação. Mas eu, como mãe, como pai, eu tenho esse dever e esse direito. É o papel do pai e da mãe, né? O papel do pai e da mãe. Marluce,
queria te agradecer. Acho que a gente vai ter que fazer um outro episódio aqui, porque a gente falou tanta coisa aqui, foi praticamente uma consulta aqui para mim e para esse público que está acompanhando aqui. Mas falar em psicologia, você está vendo como é que é? Dá volta ao mundo, né? Dá volta. Eu falo que é filosofia pura. O pessoal que fala assim que filosofia não tem nada a ver com psicologia. E nem psicologia, vice-versa. Eu falo que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque é o comportamento humano. Isso. Filosofia veio há quantos anos atrás, né? Exato. Psicologia é recente, 60 anos aí, sei lá. É uma menininha frente a... Então, eu gosto muito, muito da filosofia. Eu acho que se a gente não incorpora a filosofia também dentro da terapia, a gente pode... Fica meio vago, né? Fica muito, muito vago. Muito vago. E agradecer, além de você, o público que está acompanhando aqui esse podcast. Verdade. Então, esse podcast aqui é o que está sendo gravado na Arc Assessoria Digital. Estamos aqui no 2º piso do Shopping Goiabeiras. E agora, Marlúcia, eu quero que você fale para o público aqui, para essa câmera, como que faz para te encontrar. Ele assistiu o podcast aqui, ele fala, cara, é a Marlúcia que eu preciso. Preciso de uma consulta com a Marlúcia. Então, aonde te encontrar, como te procurar? Nas redes sociais, no meu Instagram, eu tenho um canal, onde ali eu divulgo vários vídeos informativos que eu tenho feito aqui na Arc e tem aí sido perfeito para mim. Foi o que eu precisava para minha profissão, para minha carreira, para alavancar. E nas redes sociais, no meu Instagram, tem lá na bio, tem o link, o meu contato para agendamento de terapias, de avaliações. É só entrar lá, tirar as dúvidas, entrar em contato. Tá, vamos colocar aqui na descrição desse episódio, tá? A rede social dela, que daí você entra lá, já chama e já marca uma consulta. Chama né, lá. Já chama começa lá. 2026 já melhorando, né? Exatamente. E os profissionais que me seguem, colegas meus da minha área e médicos também, vem aqui para a Arc. Isso, vem aqui produzir vem um conteúdo, profissionalizar, né? Eu super indico. Olha aí. Vocês não vão se arrepender. Eu acho que é fundamental para a nossa profissão, profissionalizar. E a gente precisa muito de pessoas com capacidade para isso, para fazer. Tá bom? Isso. Fazer vocês falarem o que tem para falar para o público, né, Marlúcia? Exatamente, é isso aí. Verdade. Combinado, então. Marlúcia, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer esse público aí. Ó. Você que assistiu, compartilha esse episódio, se inscreve no nosso canal, envia para alguém que está passando, às vezes, por uma dificuldade, tá aí a solução. Tá? Então, fiquem com Deus, um ótimo 2026 para todos nós e vamos começar o ano com pé força. Direito. Exato. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais, um grande abraço.